Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo a mais um vídeo. E hoje, gente, hoje eu decidi trazer um vídeo diferente do normal, um vídeo do canal DGP Mundo sobre a história do Brasil. Eu já vou me inscrever aqui que eu tô usando outra conta, entendeu? Não vou enrolar muito, vamos tirar do vídeo. Eu só quero dizer umas coisas, só quero dizer que eu vou pausar um pouco durante o vídeo, então não se incomode com isso. E que eu pretendo trazer conteúdos diferentes cada vez mais. Eu espero que vocês gostem desse vídeo diferente, um conteúdo diferente dos outros. E vamos lá. A história do Brasil. A história do Brasil começa há muito tempo atrás, quando os primeiros humanos chegaram ao continente americano, por aqui ou por aqui, e acabaram se dividindo em vários grupos. Antes da chegada dos portugueses, o território do Brasil era habitado por diferentes tribos indígenas. Então, em 1500, Pedro Álvares Cabral chega ao Brasil e chama o local de Ilha de Vera Cruz. Porém, depois de algum tempo, passa a chamar o local de Terra de Santa Cruz. No entanto, algumas pessoas podem dizer que ele não foi o primeiro. Pedro Álvares Cabral e sua tripulação chegaram onde hoje é a cidade de Porto Seguro e já notaram os habitantes do local, que eles chamaram de índios, e já foram catequizando e fazendo negócio com eles. Neste tempo, a única coisa que os portugueses levavam do Brasil... Se eu não estou enganado, eles queriam chegar às Índias. No caso, Pedro Álvares Cabral queria chegar às Índias, só que quem chegou às Índias foi Vasco da Gama, se eu não estou enganado. Entendeu? Foi o cara que chegou nas Índias e... Por isso que surgiu o nome índio, por causa das Índias. Se eu não estou enganado, a origem foi por causa disso. Posso estar errado, mas... era o famoso pau-brasil, que era muito apreciado na Europa. Apesar de ter descoberto o Brasil em 1500, os portugueses começaram a colonizar, ou seja, viver e se mudar para o Brasil somente em 1530. Alguns anos antes, Portugal e Espanha queriam dividir algumas terras. Ah, tipo um pequeno território dos países? Não, o mundo inteiro. Então fizeram um tratado. Na América, isso foi crucial para as fronteiras atuais. O Brasil acabou sendo dividido nas capitanias hereditárias, mas isso não funcionou muito bem, então veio o Estado do Brasil e posteriormente também o Estado do Maranhão. Nesta época perceberam que o Brasil era muito bom para a plantação da cana-de-açúcar, porém alguém precisava trabalhar nas plantações. Então começa a vir os primeiros africanos para serem escravos e trabalharem nos campos. No caso aí começa a venda de escravos, que era trazido da África para o Brasil. De açúcar. Durante o século XVI, os franceses tentaram pegar o Rio, aconteceu algumas revoltas dos índios contra os portugueses e alguns desentendimentos entre Portugal e Espanha. Em 1580, Portugal e Espanha acabam formando a União Ibérica, pois o rei de Portugal havia morrido e o mais próximo da linha de sucessão era o rei da Espanha, e isso foi até 1640. Isso meio que anulava o Tratado de Tordesilhas. Então os portugueses começaram a se expandir para o oeste. E quem participou dessa expansão? Os bandeirantes, que foram fazer uma expedição em busca de minérios e escravos. Os holandeses invadiram o Nordeste e ficaram lá por um tempo. Depois foram expulsos pelos portugueses, que já haviam se separado da Espanha. E isso gera a crise do açúcar, já que os holandeses pegaram o conhecimento e o aplicou em outro lugar. Porém, no final do século XVII, acabam sendo descobertos ouro na região de Minas Gerais. Ah, amigo, o português, quando descobriu o ouro do Brasil, ó, ficou com os olhos, ó, os olhão que abriu, quando descobriu o ouro do Brasil. E começa assim o ciclo do ouro. Durante o século XVII, os franceses tentaram invadir São Luís, no Maranhão, mais revoltas dos índios e de outras pessoas da população, e vários outros acontecimentos. Com a descoberta de ouro em Minas Gerais, a região começou a atrair pessoas de todas as partes e logo se tornou a capitania mais populosa. Minas Gerais tinha muito ouro e a coroa portuguesa queria seus 20%, ou então era derrama. E isso deixou muito. Queria seus 20%, ou então era derrama. Derramo, no Brasil colônia, derramo era depósito fiscal aplicado em Minas Gerais, em fim da seguração do teto de ser a arromba anual na arrecadação de quanto Wikipédia, blá 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 blá, Portugal entrou, pegou as coisas nas casas das pessoas para derrama. E isso deixou muitos mineiros revoltados. Acontece assim a Inconfidência Mineira. Portugal não gostou nada dessas pessoas conspirando contra ele e declara lesa majestade, ou traição do rei. O único condenado à morte foi um cara chamado Tiradentes.
O século XVIII foi muito... Tiradentes. Foi dele que surgiu também o feriado do Tiradentes. Temos que é... Ai, meu pai, não lembro o dia exatamente que é o feriado. muito agitado no Brasil. Várias revoltas, conspirações, desentendimentos com os índios, sabe? De sempre. Ah, o século XIX. O comecinho do século no Brasil foi marcado por mais conspiração e a invasão da Guiana Francesa. Porém, na Europa as coisas estavam interessantes. Em uma tentativa de enfraquecer Guiana Francesa, que parte interessante, que o Brasil, ele é o país mais próximo da França. Vocês sabiam disso? Por causa da Guiana Francesa. Os próprios países na União Europeia é mais distante da França do que o Brasil. Em quesito de fronteira, de distância de fronteira. Isso é muito foda de saber. a Inglaterra, Napoleão Bonaparte declara bloqueio continental em toda a Europa. Ninguém deveria fazer negócios com os britânicos. Portugal, no entanto, como tinha uma boa relação com o Reino Unido, fala: e se eu não quiser? Então Napoleão invade Portugal. Com isso, a família real portuguesa se move para o Brasil. Mas não só eles, vieram cerca de 15 mil pessoas de Portugal para o Brasil nesta época. Com isso, o príncipe assinou um decreto que liberava o porto brasileiro para fazer negócio com outros países. Assim, ele poderia continuar ajudando os britânicos. Além das pessoas, várias outras coisas valiosas vieram para o Brasil, como um acervo de livros da Biblioteca de Lisboa e várias outras coisas de valor. A vinda da família real mudou o rosto do país, principalmente do Rio de Janeiro. Várias lojas, teatros e joalherias. O Rio de Janeiro antigamente era a capital do Brasil. Não existia Brasília. Brasília foi existir muito tempo depois. Depois até do golpe dos militares, se eu não estou enganado. Acho que tinha rolado o golpe antes do golpe, eu não sei exatamente, mas por aí. E várias outras coisas foram abertas ali. A arquitetura começou a seguir um padrão mais europeu e várias outras coisas foram criadas, como a Academia da Marinha, Academia Militar, Laboratório de Química, etc. Com a derrota de Napoleão veio o Congresso de Viena, feito para restaurar a ordem na Europa. Porém, Portugal estava em uma situação irregular. Seus comandantes não estavam em Lisboa. Dom João VI e seus súditos não estavam querendo voltar para Portugal tão cedo, já que haviam se instalado e investido muito aqui no Brasil. Então, para resolver a situação, ele eleva o Brasil para reino. No caso, o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Porém, isso não deixou os portugueses muito satisfeitos. Enquanto isso, o Brasil anexa a Cisplatina e acontece a Revolução Pernambucana, onde Pernambuco pretendia se tornar uma república. Porém, Dom João VI deu um jeito neles. Acontece a Revolução Liberal na Bahia e no Pará, e a Bahia também tenta ser independente. Os portugueses não estavam nada satisfeitos com seus líderes aqui no Brasil, e exigem a volta do rei para Portugal. Eles também queriam que o Brasil voltasse a ser uma colônia de Portugal, porém os brasileiros não gostaram nada disso. Então, para evitar um conflito, o rei volta para Portugal no caso, Dom Pedro I, e ele deixa o filho dele, que é o Dom Pedro II, que meio que fez o Brasil ser conhecido mundialmente. Fez o Brasil se tornar meio que uma potência, digamos assim. Dom Pedro II foi extremamente importante para a história do Brasil. Sem ele, a gente estaria mais quebrado do que já somos hoje em dia. Infelizmente, o Brasil deu ruim depois, mas isso aí é... Deixa seu filho, Príncipe Pedro de Alcântara, aqui no Brasil. Porém, mais tarde, os portugueses exigem a volta de Pedro também. Então acontece o Dia do Fico, onde Pedro de Alcântara falou que iria ficar aqui no Brasil. Mais tarde, quando Pedro estava resolvendo alguns problemas na província de São Paulo, ele é avisado que estavam querendo tirar a autonomia brasileira. Então ali mesmo ele grita independência ou morte, às margens do rio Ipiranga. Meses depois, o Brasil seria oficialmente independente. Apesar de dizermos que a independência do Brasil foi pacífica, houve sim uma guerra da independência em várias das províncias do país e nos mares, até que Portugal reconheceu a independência do Brasil na condição de pagarmos uma indenização a eles. Então, Dom Pedro I nomeia José Bonifácio, também conhecido como o Patriarca da Independência, como ministro do Reino e dos Negócios Estrangeiros, e convoca uma assembleia para criar a primeira Constituição do Brasil. Nela havia o quarto poder. Muitos acusavam Dom Pedro de ser um governo autoritário por causa desse quarto poder, já que ele era mais forte que os outros três, e isso em parte gerou a Confederação do Equador, um movimento separatista na região do... No caso, existem três poderes, que é o legislativo, o judiciário e o parlamento, se eu não estou enganado.
Antes também tinha o quarto poder, que era o rei. Que era o caso Dom Pedro I. Já é complicado hoje em dia com os 3 poderes, imagina antigamente com os 4, deve ser treta naquela época. Nordeste. O movimento falha, porém a um custo muito alto na popularidade do imperador. Mais tarde acontece a Guerra da Cisplatina, onde no fim ela acaba ficando independente e vira o Uruguai. Para manter o Império unido, Dom Pedro faz uma viagem pelas províncias. O primeiro reinado do Brasil foi muito turbulento. Muitos não concordavam com as decisões de Pedro I, ele ainda piorou a situação com algumas decisões impopulares, aconteceram revoltas e muito mais. Além disso, as coisas não estavam muito boas em Portugal, então Pedro I acaba abdicando ao trono e volta para Portugal, deixando seu filho Dom Pedro II, de apenas 5 anos, como imperador do Brasil. Mas obviamente Pedro II não poderia governar ainda, então nesta época o Brasil é governado por várias regências. Durante o período de regência, mais revoluções e movimentos surgem, além da Guerra dos Farrapos, que acabou gerando a República Rio-Grandense e a República Juliana. Essa última não durou muito, já a Rio-Grandense só voltou a ser parte do Brasil quase 10 anos depois, em 1845. Em 1840, Dom Pedro se torna o imperador do Brasil. Neste período, o café já era o principal produto produzido no Brasil. Sua economia foi aí que surgiu a República do Café, que os donos de café tinham muito poder nessa época. Tentando lembrar das aulas de história, toda hora dando uns brancos. se estabilizou e cresceu bastante. Durante esse período foram criadas também grandes linhas ferroviárias e, como é de costume, aconteceu várias coisas. Porém, a mais marcante delas foi a Guerra do Paraguai, que foi o maior conflito armado da América do Sul. E depois de mais de 5 anos de guerra, o Brasil e seus aliados acabam ganhando. Porém, essa guerra deixou o Brasil em uma situação não muito boa. O exército se sentia desprezado pelo Império. Além disso, perto do fim do Império, foi assinado a Lei Áurea, lei essa que liberava os escravos. Porém, muitos donos de escravos não ficaram muito felizes com a filha do Dom Pedro II, acho que esse é o nome dela, meu pai, que esse não é Lei Áurea. Foi vários donos de terra de café. No caso no donos de terra que produziam café tinham escravos, no caso, e eles ficaram putos porque, bom, a mão de obra deles foi perdida. Depois de assinar a Lei Áurea, os escravos foram libertados. E aí deu merda, que aí se juntaram com os militares e deram um golpe lá no Dom Pedro II. Com isso, eles queriam ser indenizados pelo governo e ficaram contra o Império também. Com o fim da escravidão começou também um período de grande imigração para o Brasil, já que o Brasil precisava de trabalhadores. Em 1889 acontece o golpe de Estado que deu fim ao Império e início à República do Brasil, ato também conhecido como Proclamação da República. Essa foi nossa primeira bandeira republicana, bem original por sinal. Porém, ela foi usada por apenas 4 dias, até ser substituída pela versão que conhecemos. O período republicano é dividido em basicamente 5. República Velha. Os primeiros anos da República foram bem instáveis. O Brasil passou de Império do Brasil para Estados Unidos do Brasil, e sem muito apoio popular, houve alguns conflitos. Os primeiros anos foram de um governo militar até virar uma democracia. Acontece a Revolução Acreana, onde o Acre declara independência da Bolívia e se junta ao Brasil, além de outros conflitos. O Brasil também fez uma pequena participação na Primeira Guerra Mundial. A época entre 1889 foi com os cobras fumantes. Teve, no caso do dia D, teve bastante impacto na Guerra Mundial, tanto na Segunda quanto na Primeira. E 1930 foi conhecido como política do café com leite. Os presidentes eleitos ficavam mudando entre paulistas e mineiros. Até que nas eleições de 30 acabou sendo Getúlio Vargas versus Júlio Prestes. E quem ganhou? Ah, essa eu sei, foi o Getúlio Vargas, claro. Não, na verdade foi o Júlio Prestes. Porém, na Revolução de 30, acabaram tirando o presidente Washington do poder e mais um golpe de estado, Júlio Prestes nem chegou ao poder e quem foi colocado para ser o presidente foi Getúlio Vargas, dando assim fim na República Velha e início à Era Vargas, que duraria 15... Getúlio Vargas, que foi o cara que inventou a CLT, os direitos trabalhistas e um monte de merda. Um tremendo de um arrombado, um fascista de mão cheia.
15 anos. Lembrando que apesar de ter ficado no poder por 15 anos, ele só é considerado um ditador a partir de 1937. Aconteceram várias coisas na era Vargas. Ele criou vários direitos trabalhistas durante esta época, muitos deles ainda estão em vigor até hoje. Queimou o café, fez alguns tratados com os Estados Unidos para ajudar na indústria brasileira, e foi no governo dele que o Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial, mandando cerca de 25 mil homens para lutar na Itália. Até que em 45 ele foi forçado a renunciar e começa assim a República Nova, ou República de 46, com uma nova constituição. Algum tempo depois, Getúlio Vargas está de volta, porém dessa vez ele foi eleito. Neste seu segundo governo foi criado a Petrobras e a Vale do Rio Doce. Devido a vários motivos, Getúlio Vargas acaba cometendo suicídio em 54 no Palácio do Catete. Outro presidente que se destacou nesta época foi o Juscelino Kubitschek, que veio com a proposta de rápido avanço do Brasil. Foi em seu governo que a capital Brasília foi inaugurada, além de uma bela dívida externa. Foi daí, lembro nesse vídeo eu falei que antes a capital do Brasil era o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro era a capital, só que depois de um tempo foi construído Brasília. Por causa dos motivos mais exatos, dos mais foi por... É porque era muito perto do povo, se não estou enganado, eles iriam afastar, uma roletando. Nos anos 60, todos tinham medo da fome, quer dizer, que o comunismo fosse implantado no Brasil, e as pessoas meio que achavam que isso poderia acontecer no governo de João Goulart. Então veio a intervenção militar, que ficaria no governo por apenas alguns meses, até que as coisas se estabilizassem. Bem, mas eles ficaram no poder por 20 anos. Essa foi uma época de extremos no Brasil. Muitos gostavam do governo dos militares, enquanto outros odiavam. E bom, essas discussões acontecem até hoje. Na época dos militares, a economia do Brasil cresceu muito, mas também houve um aumento na dívida. Depois de muito tempo, os militares foram aos poucos devolvendo o poder, e o Brasil voltou novamente a ser uma democracia. Então temos a Nova República, que vai de 1985 até os dias atuais. Foi elaborada uma nova Constituição, conhecida como Constituição de 88, e desde então o Brasil teve mais um monte de presidentes, 2 impeachments, escândalos, manifestações, o de sempre. Hoje, o Brasil é a 9ª economia mundial em PIB bruto, logo à frente do Canadá e atrás da Itália. Porém, considerando que o Brasil tem mais ou menos 210 milhões de pessoas, esses números são desanimadores. Em PIB per capita, estamos na posição 68. E sim, o PIB do Brasil teve uma queda gigantesca nos últimos anos. Infelizmente. Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham... Bom, acho que foi isso meio no vídeo. Explicando mais a história do Brasil, os conflitos, os problemas que sofremos ao longo de muitos golpes. Tivemos muitos golpes no Brasil militares. Foda. E mais uns detalhes sobre como surgiu a história do Brasil e como ele foi quebrado, né? Então, muito obrigado a você que ficou até aqui. Você que curte esse estilo de vídeo novo que eu trazer pro canal. Eu prometi que ia trazer vídeos mais variados, então eu resolvi trazer um vídeo de história pra diferenciar o conteúdo. Espero que você tenha gostado. Um grande beijo no seu coração por ter ficado até aqui. E tchau!